características básicas de seres vivos. Baseado nos blogs, nas pesquisas que eu fiz, científica, nós trazemos o sentido da célula. A presença da célula ela é inevitável para alguém que tem vida. Todo mundo que é ser vivo possui células. Mas, afinal, o que são as células? Hoje, nessa noite, você está em uma célula. Muitas pessoas não conhecem esse nome, falam, eu vou na célula, mas sequer têm o conhecimento do que é a célula em si. E nessa noite eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. Células são unidades estruturais e funcionais que constituem todos os seres vivos. No corpo humano, são estruturas complexas que mantêm informações metabólicas e genéticas necessárias para o pleno funcionamento de um organismo. A célula ela é definida pelas menores unidades funcionais atuando em conjunto. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a célula no nosso corpo, ela é a menor estrutura. Vocês hoje estão aqui num grupo reunido pequeno de pessoas. Se a gente comparar com uma multidão, nós somos uma pequena estrutura, a menor estrutura. Mas cada um possui um papel específico em produção de energia e todos atuam em conjunto. Energia para nutrição e reprodução. Baseado nisso, o Senhor me trouxe a palavra de hoje, que é características de pessoas que estão vivas. Essas características de alguém que tem vida traz a célula. Então, para uma igreja ter vida, ela precisa de um pequeno grupo de pessoas que estão exercendo, cada um exerce uma função, e baseado nessa função, somos todos em conjuntos, em um só, em unidade. Cada um aqui tem uma história, cada um tem um processo, cada um tem uma missão, cada um tem um chamado, tem o dom da palavra, o Filipe o dom da música. Então cada um vai ter um ministério segundo o Senhor propôs no coração de cada um. E nessa noite eu quero trazer um pouquinho do que a ciência diz, porque a ciência ela confirma Deus em tudo. Ela confirma a existência do nosso eterno. Ela confirma, porque não tem como fugir de uma coisa que é fato. Como é composta a célula do corpo humano? Quero trazer para vocês hoje nessa noite. Como é composta? Primeiro de tudo, a célula do corpo humano ela é composta por membrana plasmática. Segunda estrutura de uma célula, citoplasma. E a terceira, que é o centro, é o núcleo de tudo. Segundo descreve o site Educa Mais Brasil e diversos blogs, o DNA fica localizado no núcleo que está contido todas as informações genéticas. Ou seja, o núcleo é a parte central da célula que contém o DNA. Não sei se vocês estão entendendo hoje aqui nessa noite, mas a célula ela é construída em três estruturas, em três esferas. E a esfera principal é o núcleo, que é o centro dela. E o núcleo tem uma coisa chamada DNA. E o DNA ele é o que? O DNA ele mostra quem é você, ele mostra a sua origem, ele mostra quem você é, os seus antepassados. Então, o DNA ele traz tudo que se você jogar o seu DNA, fizer um teste de DNA, ele vai ver de quem você é filho, de quem você é pai, ele vai revelar tudo isso no teste de DNA. E ali vem dizendo em Gênesis 1:26, então Deus determinou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, de acordo com nossa semelhança. Olha só que incrível! Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer que Deus deixou uma coisa em nós, uma coisa chamada DNA. Só que aonde se encontra esse DNA? Aonde está esse DNA? Olha, se os homens estudou e descobriram o que é célula, descobriram que na célula se tem núcleo e descobriram que lá está a origem, em algum lugar teria que estar, em algum lugar Deus teria que deixar.
E a gente vem lendo aqui: apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas meu nome, Yahvé, não lhes foi conhecido. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? O nome dele, Yahvé. Segundo os estudos de Graham Branding que eu estudei, o livro dele apresenta vários aspectos que trazem a existência de que Deus existe. Ele tem um nome muito conhecido internacionalmente, exatamente por fazer ciência e espiritualidade, trazer um pouco da ciência com a espiritualidade. Então ele foi muito reconhecido, ele lançou um livro, que esse livro é chamado Os Códigos de Deus. Os Códigos de Deus. Ele destrava as chaves do seu passado, do seu futuro, e ele traz tudo isso alinhado com um senso espiritual, mas ao mesmo tempo totalmente 100% científico. E segundo isso, ele diz que o nome de Deus estaria gravado em suas células e está codificado como uma informação genética em cada célula da vida. Então, o que ele afirma é que Deus constituiu em cada célula, em cada DNA, o seu princípio de que ele existe, o seu autógrafo. Quando nós olhamos para um quadro, por exemplo, essa TV, ela deixou um logotipo dela gravado aqui. Todos os produtos que você adquire hoje, ó, por exemplo, a Bíblia, ela também tem ó, um logotipo, Almeida, revisada e corrigida. Se você olha para tudo que você vê, seja produto, seja serviço, tudo está constituído o logotipo, a sua identidade. E ninguém jamais vai deixar um produto sem o brand da marca. Eu creio que todo mundo aqui, maioria empresário, sabe disso. Você vai colocar uma coisa lá e você vai deixar sem a sua marca? Sem o seu logotipo? Não faz sentido, né? Não tem sentido. É a patente, é a sua marca, é a sua identidade ali. Leonardo da Vinci deixou lá no seu quadro. Então, o que eu aprendo com isso? Deus também deixaria em nós. Deus também deixou em nós uma identidade. Nós começamos essa célula falando assim: é no simples que eu quero. Às vezes eu estava pensando numa estrutura, nisso, naquilo outro, mas Jesus ele opera no simples. Na África, o pessoal não tem nada, eles se ajoelham no barro, eles pulam, eles saltam de alegria porque eles reconhecem uma coisa chamada identidade. Eles sabem de onde eles veio, eles sabem para quem que eles servem e eles sabem para onde eles vão. E concluindo-se esse estudo de Graham Branding, ele vem dizendo que a molécula de DNA tem dupla hélice, que contém todas as informações genéticas de um indivíduo em seu país de ancestrais. Eu vou trazer um pouco aqui de ciência para vocês. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, Deus não existe, Deus não é, isso não é real, o que eu sinto não é verdade. Mas até os cientistas comprovam a existência de Deus. Os nossos olhos têm que estar abertos para tudo isso. E ele diz assim: há 10 unidades de informações em uma ponte, depois 6 unidades de informações em uma ponte, depois 5 unidades de informações em uma ponte. Se vocês não estão entendendo, o DNA ele tem uma estrutura assim, ó, e ele vai formando. Então cada ponte ele vai dando uma estrutura e ele está dizendo assim, e assim por diante. Esse padrão se repete por toda a cadeia da molécula do DNA. Então tem uma ponte aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, e todo esse padrão ele vai se... Boa noite, tudo bem? Quando esse DNA ia fazendo as voltas, cada volta se tinha um número. São esses os números 10, 5, 6 e 5. E aplicando o alfabeto hebraico, ele procurou eles maneiras. Ele falou: como que eu posso explicar esses números que tem no DNA? Não tinha. E aí ele falou, teve uma sacada: putz, eu vou por hebraico. Porque o hebraico, se você já estudou um pouquinho, não precisa você saber muito, todas as letras do hebraico elas são feitas em códigos.
E esses códigos são números. Então Deus, quando a Bíblia ela foi formada, a maior parte em hebraico. E quando eles escreviam, eles tinham que estar tudo alinhado nos números corretamente. E ali, o hebraico, transliterando esses números, vocês vão ver, olha que top, que perfeição. O alfabeto hebraico temos a seguinte equivalência. Número 10, equivalente ao Y. Número 5, equivalente ao H. Número 6, equivalente ao W. Número 5, equivalente ao H. Sabe o que isso forma? É exatamente o equivalente em hebraico. Yahvé. Amém. O nome de Deus. Portanto, o nome do Criador é o que nos une às duas hélices do nosso DNA. Sabe o que te une hoje nessa noite? É o Criador. Sabe o que compõe o seu DNA hoje? É o Criador. Deus, o Criador do universo, assinou em nossa molécula do DNA uma grande obra. Sempre tem uma assinatura do seu autor. Cientista jamais poderia imaginar, mas quando ele fez esse estudo, ele falou, putz, vou ter que me render, né? Não tem como. Até em nosso DNA, ele deixou a sua assinatura. Sabe por que o DNA? A gente volta para o início do que foi dito. Porque o DNA, ele mostra a sua origem. E a sua origem é Jesus. A sua origem é Cristo. É Cristo. Quando ele diz lá, ele vem dizendo assim, ó. Abraão, Isaac e Jacó, como é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome Yahvé não lhes fui conhecido. Yahvé, Senhor, transliterato do hebraico é Yahvé. Então ele diz, pelo meu nome eu ainda não fui conhecido, porque as pessoas conheceriam quem ele era. Não importa se é crente, não importa se é ateu, todos os conhecerão um dia. Não importa quem seja, todos irão conhecer, porque o seu DNA é Cristo. Se você está sujo, vai ser Cristo. Se você está limpo, vai ser Cristo. Não interessa quem você seja, não interessa como você esteja, sempre será Cristo, sempre terá uma origem. O diabo pode falar, esse mundo já é meu, mas você não é. Esse mundo já é do maligno, mas você não é. Você não é porque você tem uma identidade. Você foi chamado para ser salvo. Você será salvo. Nessa noite o Senhor te chamou para dizer para você, eu te compus com uma identidade, eu te chamei para ser filho. Sabe quem nós somos? Filhos, herdeiros da promessa, herdeiros de Cristo. O nosso DNA sempre será Ele, sempre será Ele. Quando a ciência vem para confundir que nós viemos do macaco, vem o outro dizendo, o DNA é composto por Deus, o DNA é composto pelo Criador. Quando a ciência tenta esconder quem nós somos, falando que nossos ancestrais é eles, a ciência própria contradiz. Olha isso. Deus está dizendo assim, eu estou contradizendo o que vocês sabem. Você acha que sabe muito? Eu contradizo isso. Você acha que chegou na conclusão? Você acha que é isso? Espera aí, deixa eu mandar um mais sábio que você. Ele vai entender um pouquinho mais. Deixa eu mandar um que tem um pouco mais de sabedoria. E nessa noite, tudo isso é para fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você não tem fé na sua empresa, se você não tem fé para largar alguma coisa da sua vida porque você tem deixado uma coisa que se chama palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra. Amanhã, entre no seu quarto, leia a palavra, ore, peça para Deus. O próprio Espírito Santo, na célula passada a gente falou, o próprio Espírito Santo intercede por nós. O próprio Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Ele está do nosso lado, nos lembrando quem nós somos. E nunca vai deixar de nos lembrar. Nunca. Até o último momento de nossas vidas, nós temos que ter esse temor. Quantos personagens bíblicos diz, Senhor,
Eu posso ir, mas não me deixe sem a tua presença. Não me deixe sem a tua presença. O que adianta nós ter tudo, mas não ter a presença? Não correi atrás de ouro desta terra, porque ele ferruja, mas correi atrás do ouro do céu, que não aferruja. Sabe, Deus ele vem dizendo, quando ele revela o céu, ele falou assim: e as ruas são de ouro e de cristal. E as nossas mentes imaginam assim: nossa, eu vou para um lugar que tem ouro, eu vou para um lugar top, eu vou para um lugar inimaginável. E sabe o que Jesus ele traz com isso? Ei, o ouro para você é tão valioso nessa terra que eu usei ele para fazer chão. Sabe o que eu aprendo com isso? O ouro que para você é tão precioso, eu uso para pisar, eu uso para fazer rua. Sabe isso? Isso me traz à memória a sua necessidade, porque a sua necessidade ela sempre vai estar debaixo dos pés dele. Quando ele andou sobre as águas, ele pisou sobre uma necessidade, ele pisou sobre um medo, ele pisou sobre o que afastava ele de Cristo. Ele falava: se és tu, manda-me ir contigo, porque eu estou achando que é um fantasma, mas se realmente é Jesus ali, manda-me ir contigo. E quando ele pisou, ele falou assim: o meu medo eu piso por cima. A sua necessidade, o que você tem mais de precioso, eu não sei o que você tem mais de precioso, se é sua família, se é seus bens materiais, se é sua casa, se é seu celular. Você fala: meu Deus, se eu perder isso, eu perco tudo. Se é isso que você imagina, relaxa, porque debaixo dos pés do Senhor não é nada. Ele usa para fazer chão o que é valioso para você. Nunca se esqueça da sua necessidade. Tivemos uma live incrível ontem, falamos lá com várias mulheres empreendedoras, vários empreendedores. Tenho certeza que a vida de muitos foi edificada. E eu sempre vou levar essa identidade comigo aonde eu for, porque não tem como fugir dela. Jonas tentou fugir uma vez e ele foi engolido por um peixe. Deus jogou ele para onde era para ele ir, para Nínive, que ele pregou lá. Então sempre que você acha que está fazendo alguma coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus, ele te pega e te joga no lugar certo e ainda usa aquilo que você não fez para te encaixar no que ele prometeu e no que ele cumpriu. Então, por isso, não fuja das vontades de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu quero encerrar hoje, nessa noite, dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você acordar amanhã, muitos aqui, a maioria tem empresa, eu vou falar sobre isso hoje aqui, rapidinho, brevemente. Quando você entrar na sua empresa, não pense nos lucros, não pense no dinheiro, não pense nos clientes, apenas dobre o seu joelho e fala: Senhor, isso é teu. Você está entregando a sua primícia ao reino de Deus, e as demais coisas vai se encaixando. Sabe, tanta gente desesperada, não é mesmo? No lugar mesmo que você convive, tanta gente desesperada. Eu preciso bater meta, eu preciso fazer lucro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você esquece de orar, você esquece de buscar a sua prioridade. Quando você buscar a sua prioridade, tudo vai acontecer. É simples, é você dobrar o seu joelho e buscar a sua prioridade. É só isso. A sua prioridade, o que é? Orar. É somente isso. É só isso, não tem mais nada. É você dobrar os seus joelhos. Você não precisa nem falar nada, porque o Espírito Santo vai estar do seu lado intercedendo. Você fala: não sei nem orar, mas ele vai estar do seu lado ali, ó, com gemidos inexprimíveis. Eu vou fechar com isso, dizendo e declarando toda a glória a Ele, porque hoje eu entreguei a minha primícia a Ele. Hoje eu poderia estar numa balada, hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas como diz aquele louvor, a tua chama queimou e a sarça ardente queimou e não se consumiu. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas a tua voz me chamou. A tua voz me chamou. E ela falou assim:
tem vidas que precisam receber, tem vidas que precisam acessar. E eu escolhi estar aqui nesta noite para vidas serem cheias, impactadas pelo poder de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão sair cheios, impactados do poder de Deus. Amém. Um jovem de 19 anos, que há um ano atrás sofreu um acidente, eu envolvi o carro, minha mãe estava comigo, minha irmã capotada. Não tinha esperança, era para mim estar morto agora, mas um propósito me escolheu. Quando o inimigo chega, ele fala assim: eu vou levar. Deus chega e fala: esse não, esse é escolhido, esse é separado, esse é gemido. Em todos os lugares que eu vou, leva esse amor comigo. Pessoas já fecharam a porta na minha cara. Pessoas já negaram oportunidades. Pessoas já me deixaram no canto. Pessoas já falaram: aqui as diretrizes são diferentes. Mas quando o Espírito Santo me escolheu, ele falou: é esse que eu quero. E todas as vezes que eu entrava em uma igreja, que eu entrava em um lugar, o Espírito Santo me chamava para frente e ele falava: esse é o seu lugar, é aqui que eu quero você, é aqui que eu quero você. Não importa o lugar que você esteja, se você tem um chamado, se você foi escolhido, não importa a hora, não importa o lugar, Ele te escolheu, Ele te escolheu e Ele colocou em ti uma identidade. Eu tentei me esconder por muito tempo, por conta de vozes, por conta de pessoas que tinham inveja de mim. Chegavam em mim e falavam assim: por que ele? E eu falava assim: se fosse por mim eu nem estaria aí. E por muito tempo da minha vida eu me escondi. E eu falei: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero isso. Eu quero me esconder. Eu só quero ser alguém normal na tua igreja. Mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, porque todo lugar que eu ia, o pregador me chamava para frente. Victor Hugo falou há um ano atrás, 6 dias antes desse acidente: eu te levanto como um grande pregador da palavra, por causa da paixão que você tem pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela palavra, não é pela fama, não é pelo status, mas é pela paixão que eu tenho no meu coração, é pela paixão. As pessoas olham e falam: ele quer status, ele quer fama, e a única coisa que arde no meu coração é a paixão de Deus, é a paixão por vidas. E eu falo: Senhor, eu não quero nada disso. E Ele me escolhe, e Ele me leva, e Ele me coloca. A tua presença me escolheu, a tua presença me escolheu, a tua presença te escolheu nessa noite. E ela te escolheu. Essa célula, ela não nasceu em vão. Ela não nasceu sem um propósito. Desde o início, o propósito é claro: é levar o amor de Cristo e termos liberdade de espírito. E hoje aqui nessa noite, a gente, unidos como uma célula que eu apresentei nesse texto, nós podemos ter liberdade, sem julgamentos. Então, sinta essa vontade. Vamos tocar um louvor aqui, e esse louvor ele vai falar: sinto fluir, sinto fluir. Deixe esse Espírito Santo fluir no seu coração. Deixe essa chama achar você. Deixe esse fogo te alcançar. Deixe essa presença te encontrar nessa noite. Se tem aqui pessoas que querem Ele, que o adorem em seu espírito, em verdade, Ele vai te encontrar nessa noite. Ele vai te encontrar, Ele vai te dar um propósito, Ele vai te dar um rumo. Quando você menos esperar, a ideia de um negócio vai nascer. Isso é tão consequência, gente. Pelo amor de Deus, quando você começa a fazer as coisas de
Deus, isso vem tão naturalmente. Então relaxa, para de se preocupar, porque quanto menos você esperar, o dinheiro vai cair na sua conta, o cliente vai aparecer, eu não sei o que vai acontecer, mas se você buscar a quem eu achei, que um dia com 10 anos de idade, essa chama queimou no meu coração, e quando essa chama queimou, ela nunca mais se apagou. Por mais que eu tentei esconder, o Espírito Santo sempre me trouxe de volta, e essa chama está aqui. Eu vejo o fogo do Espírito Santo ardendo. Ou se você sente um arrepio nessa noite, é a presença do lado dele. Se você sente o seu coração pulsando, é a presença do seu lado. Sinta essa presença. Brenda, por gentileza, coloca um louvor, Sinto Fluir, pra gente tocar hoje aqui nessa noite. Esse louvor, ele diz, pode colocar, sinto fluir. E é isso que está fluindo sobre nossas vidas. É o rio que está passando sobre este lugar. É o rio de vida aqui. Se você é sujo, mesmo você bebendo, mesmo você não tendo valor, e ele te fala, filho, eu te amo. Olha só que amor simples e eficaz, que você não tem como pagar isso. Você não tem como pagar esse tempo que você está aqui. Não tem dinheiro que pague essa presença. É da forma que você chegou. Se você sente vontade de se ajoelhar, se você sente vontade de levantar a mão, de todas as maneiras ele te recebe. Porque não importa a maneira como você o adora, o que importa é o que está no seu coração. De dentro do seu coração, quando você diz, Senhor, eu quero a tua presença, e aquilo fala mais alto que tudo. Você não precisa falar nada. Se você ajoelhar e quiser a presença de Deus, ele vai ir e vai te visitar. Nós não precisamos de estrutura mirabolante, nós não precisamos de cargo mirabolante, nós não precisamos de veste mirabolante, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de um coração ensinável, de um coração disposto a queimar pela presença. E assim eu encerro essa célula com toda exaltação e com todo louvor a Deus, e as palmas louvem ao Senhor.